pessoal, como é que vocês estão? Tranquilos? Gente, como vocês estão vendo, esse cenário aqui é novo, né? Esse cenário aqui é a área gourmet da casa da minha irmã. Tá vendo? Churrasqueira lá, olha, aqui nós já fizemos altas tretas, tá? Então aqui é um lugarzinho delicioso, tá, pessoal? Um dia, quem sabe, convidarei vocês para nós fazermos aqui um churrasco com direito a pool party, né? Então, aqui, né? Tem uns que escolhem a profissão de professor, tem outros que escolhem a profissão de médico, né? Então, aí tem como dar pool party na casa do médico, né? Bom, mas voltando, avançando, né, pessoal? Meninos, meninas, nós estamos, então, entrando na frente C, né? Nós estamos avançando, então, na frente C, com o Ortega viu com vocês a parte de colonização espanhola, América Espanhola, e nós vamos trabalhar aqui a parte de colonização inglesa. Na primeira aula, nós falamos a respeito das revoluções inglesas, lá no século XVII, um assunto importante, um assunto que vale a pena, apesar dele estar bem resumidinho na apostila, é uma introdução fundamental. Por quê? Porque será decisivo para os rumos da colonização inglesa na América do Norte o fato da Inglaterra estar mergulhada em uma sangrenta, uma série de convulsões, guerra civil, convulsões ao longo do século XVI, né? Então, um dos fatores que nos ajuda a entender o encaminhamento exótico, digamos assim, vamos usar a palavra exótico, o encaminhamento sui generis da colonização inglesa na América do Norte é justamente essa questão, né? Então, o que a gente vai ter que entender? Meninos, meninas, a Inglaterra estava mergulhada numa série de guerras e você tem aí ferozes perseguições religiosas. Essas perseguições religiosas vão acabar levando parte da população da Inglaterra a buscar um novo lugar para chamar de lar, né? Naturalmente, a gente aqui no Brasil não está muito acostumado com essa questão de guerra civil, essas coisas, mas a gente sabe que guerra civil normalmente gera refugiados, né? Então, muitas das vítimas da guerra civil, das guerras civis inglesas, acabarão buscando refúgio nesse território que havia recentemente se tornado colônia inglesa. Aqui vale lembrar, pessoal, como é que a América do Norte caiu sob domínio inglês. Na realidade, pessoal, a Inglaterra, ela pegou a carne de pescoço, né? No fundo da panela, lá o que sobrou para a Inglaterra, como diria Zeca Pagodinho, acabou a comida, acabou a bebida, acabou a canja, sobrou para mim o bagaço da laranja, né? Essa poderia ter sido a música cantada pelos ingleses, na medida em que portugueses e espanhóis dividiram a América entre si. E, em 1580, a Espanha encampou o Brasil como consequência da União Ibérica, que nós falamos lá atrás, antes da pandemia. Oh, que saudade! Vocês, né, meninos e meninas tão simpáticos, meninas tão bonitas, meninos tão legais, né? Seja como for, o que nos interessa é que a Inglaterra ela vai abrir uma brecha nessa blindagem dessa blindagem espanhola, né? Através da vitória militar da rainha Elizabeth I contra os espanhóis, naquele evento que fica conhecido como derrota da Invencível Armada, né? Então, em 1588, a Inglaterra derrota os espanhóis numa grande batalha naval. A Espanha fica sem ter como controlar o continente americano inteiro. A Espanha, depois de 1588, ela vai ter que escolher quais os lugares que ela vai priorizar.
e ela naturalmente irá priorizar as regiões mais rentáveis que ela controlava, seja as áreas de mineração no México, no Peru, aqui nos Andes, seja a região produtora de açúcar aqui no Brasil, mas a América do Norte, lembrando, é Texas, o Texas ainda fazia Texas, Arizona, Califórnia, Flórida, tudo isso ainda é parte da América Espanhola. Então, para cima da Flórida, lá no litoral da América, no litoral atlântico da América do Norte, os colonos ingleses vão começar a se fixar. Primeiro, em primeiro lugar, eles vêm estimulados pela ideia de conquistar riquezas. Nós temos um político inglês dessa época. Agora o nome do cara fugiu aqui. Eu vou lembrar do nome dele no Walter Raleigh. Walter Raleigh, que se tornou uma espécie de ideólogo do colonialismo inglês lá no século XVI, XVII, onde ele vai defender a ideia de que tinha que estimular, né? Ele que estava lá presente no governo de Elizabeth II, a ideia de estimular a colonização pela busca de metais preciosos. Né? Vamos tentar achar metal precioso naquela região. Então, houve, num primeiro momento, um interesse estatal inglês de iniciar na América do Norte uma colônia rentável. Hoje, a gente não usa mais expressões como colônia de povoamento e colônia de exploração. Mas a ideia, gente, sempre, quando uma metrópole decide investir na colonização de uma região, ela o fará para arrancar o couro daquela região que eles irão colonizar. Ninguém vai atravessar o Oceano Atlântico no século XVI, XVII por filantropia, como diziam lá os missionários, para catequizar os índios. Tá? Como falava o governo português, não, como falava o Pero Vaz de Caminha na sua carta, né? Na sua famosa carta ao rei de Portugal, dizendo que a melhor coisa, o melhor que se pode pensar para o Brasil, para esse território, que nem nome tinha, fazer a catequese dos índios. Ninguém era trouxa de achar que os caras vão vir para cá para fazer filantropia. Então, num primeiro momento, você vai ter aí a ideia de uma colonização que segue os padrões normais, espanhóis, portugueses, de fixar aqui pessoas com o objetivo de gerar riqueza para a metrópole, drenar riqueza para a metrópole. Tá? O problema, pessoal, é que aí nós vamos enfrentar algumas situações complicadas. Primeiro, os primeiros colonos que chegaram à América do Norte, eles vêm num naviozinho caindo aos pedaços chamado Mayflower. O Mayflower, ele chegou aqui e os colonos desembarcaram e decidiram fundar. A primeira coisa, né? Eles deram à região o nome de Nova Inglaterra. Então, o primeiro nome dos Estados Unidos é Nova Inglaterra. É curioso até, porque tem um episódio dos Simpsons que relata essa viagem do Mayflower, do Homer, bêbado, tá lá dirigindo, pilotando o navio, né, no meio de uma tempestade. E aí, quando eles encostam aqui, o Flanders, que era o líder da expedição, fala: iremos denominar essa terra de Nova Inglaterra. E o Willy, que é o zelador da escola, vira para ele e fala: nossa, como você é criativo, hein? Como é que você chama seu pé? De nova mão, né? Mas é isso, nova aquilo, né? Ainda bem que foram um pouquinho mais, tiveram um pouquinho mais de iniciativa aqui no Brasil. Mas quando eles chegaram a essa região que eles denominaram Nova Inglaterra, eles darão àquele primeiro território o nome de Virgínia, em homenagem à Rainha Elizabeth, que estava no poder naquele momento, que tinha acabado de morrer, eu não estou lembrado do ano, tá? Mas eles homenageiam a Rainha Elizabeth, que era conhecida como Rainha Virgem. Tá? Nós não vamos entrar em detalhes sobre a vida sexual da mulher, mas ela era conhecida como a Rainha Virgem. Né? Então, daí o nome Virgínia para essas terras aqui, aonde eles haviam acabado de chegar. Perfeito.
tá, pessoal? Esses colonos, eles não vão encontrar. Aí começam os problemas, tá? Porque, às vezes, o aluno pergunta para mim, pô, Jefão, será que se o Brasil tivesse sido colonizado pela Inglaterra ou por outra potência europeia mais evoluída que Portugal, o Brasil não teria tido um encaminhamento diferente, não seria uma região rica? Olha lá os Estados Unidos, pessoal. Entendam que essa pergunta ela não tem fundamento. Na medida em que o que define o encaminhamento da colonização não é a metrópole, mas sim os recursos que a colônia tem a oferecer. E as colônias inglesas, na medida em que os colonos vão chegando muito lentamente, gente, olha, os colonos do Mayflower, a situação deles era tão complicada que metade morreu no primeiro inverno. Metade morreu no primeiro inverno, tá? Vocês sabem por que não morreu mais? Porque os índios ficaram com dó. Olha que doideira! Os índios ficaram com dó e desceram lá até o local onde eles estavam construindo seu aldeamento ali, a sua vila. Os índios presentearam os colonos com alimentos, porque os colonos estavam numa pindaíba lazarenta. Os índios levaram aos colonos perus e milho, tá? Perus e milho. Por isso, meninos, é que você tem lá no segunda, quinta-feira, sei lá que quinta-feira do mês de novembro, tá? Segunda, terceira, quinta-feira do mês de novembro, você tem lá nos Estados Unidos o Thanksgiving Day. Thanksgiving Day, tá? Ou Dia de Ação de Graças. Lembrando que a ação de graça é um favor. Ação cobrada é prestação de serviço. Ação de graça é um favor. Então, dia da ação de graças, quer dizer, é porque eles estavam, é um agradecimento pela bondade dos índios de terem levado a eles alimentos, porque eles estavam numa pindaíba lazarenta. Por que eles estavam numa pindaíba lazarenta? Porque eles não encontraram riquezas como o governo inglês queria. Eles não vão encontrar nem ouro, nem prata, nem joias, não vão encontrar nada em termos de metal precioso, e também o clima que eles encontram é igual ao da Inglaterra. Então não dá para seguir o caminho espanhol, porque eles não encontraram ouro e prata. Não dá para seguir o caminho português, porque eles encontram um clima idêntico ao da Europa. Portanto, não dá para pensar em produção de agricultura tropical. Não dá para plantar cana-de-açúcar naquela região. Então, como resultado, não vai demorar, a Inglaterra vai perder o interesse pela terra que eles começam a colonizar. A Inglaterra não vai investir numa área onde você tem duvidosas possibilidades de lucro, né? Tá, então eu sempre brinco nada, estou falando sério, né? Com os meus alunos dizendo o seguinte: quando a gente fala que o Brasil foi colonizado com Portugal, verdade. Quando a gente fala que o Peru foi colonizado pela Espanha, que o México foi colonizado pela Espanha, verdade. Quando a gente fala que os Estados Unidos foram colonizados pela Inglaterra, é meia verdade. Meia verdade por quê, Jefão? Porque quando a gente fala a Inglaterra colonizou a América do Norte, a gente está pensando no Estado, na Inglaterra como uma entidade, um país. Então, pressupõe-se a interferência estatal. Não existe. Não existe. Não existe por quê? Porque primeiro, você não encontra riquezas abundantes e não encontra riqueza bosta nenhuma. Pronto, né? Vamos simplificar a frase. Não encontra riquezas e, é claro, a Inglaterra está passando por uma série de guerras sobre as quais nós vamos falar na nossa primeira aula, né? Nós já teremos falado nessa altura do campeonato. Mas a Inglaterra está mergulhada nas revoluções do século XVII, nas revoluções inglesas. Então, nem você tem riquezas assombrosas enchendo os olhos dos colonos, porque se tivesse, claro que eles iam parar de brigar lá para vir para cá explorar. Nem a Inglaterra, naquele momento, não tem o clima tropical e também não adianta, porque eles estão brigando entre eles. Então, quer dizer, a colonização inglesa na América do Norte, ela tem por base a iniciativa privada, tá? São pessoas que decidem largar tudo lá na Inglaterra e vazar
aqui para a América. E esse é um aspecto muito importante da colonização inglesa, porque na medida em que você não tem a presença estatal, você não terá apoio, ruim, né? Mas você também não terá cobrança. Então a gente costuma dizer, olha só como as coisas vão se encadeando. Eu comparo a metrópole a um predador. Então, vamos pensar assim, olha, não vou usar, predador talvez, né? Imagina que eu crio porcos. Eu sou a metrópole, os porcos são a colônia. Eu invisto nos porcos. Eu ajudo a cuidar, eu cuido, eu tomo conta, eu dou medicamento se estiver doente, eu faço um monte de coisas. Mas o objetivo final é torresmo. O objetivo final é costelinha, tá? Então, o objetivo final é sempre drenar para a metrópole a riqueza da colônia, né? Então, o investimento metropolitano na colônia, ele tem um custo muito elevado para os colonos, na forma de um pacto colonial que vai limitando os direitos do colono, limitando, até você chegar a um ponto, como aqui no Brasil, em que o colono se reduz a um mero pagador de impostos. Né? Não tem o pagador de promessas? A gente tem o pagador de impostos, somos nós hoje, né? O pagador de impostos, o cara carregando, não a cruz, não, aquele monte de boleto, tá? Somos nós. Então, nesse sentido, então, a relação da Inglaterra com os colonos, a gente vai designar, olha só, no que diz respeito à relação da metrópole com o Brasil, ou da metrópole com o México, com Portugal, o que você tem é uma relação de exclusivo colonial. Só a metrópole pode comercializar com os colônios ou com a colônia e o estabelecimento de um pacto colonial, que é o conjunto de regras que rege as relações entre a metrópole e a colônia. Certo? Né? No caso dos ingleses, na medida em que você está tendo guerra civil, na medida em que você não tem grandes riquezas aparentes, a relação da metrópole com a colônia vai ser aquilo que a gente chama de negligência salutar. Negligência salutar. Negligência saudável. Então, eu estou criando os porcos, estou querendo abatê-los para comê-los na festa ali que vai ter. Só que eu sou negligente e eu esqueço de consertar o chiqueiro, os porcos fogem, tá? Então a minha negligência foi saudável para os porcos, para a colônia. Então a negligência inglesa em não controlar, não cuidar, não investir nas suas colônias, ela é salutar na medida em que você beneficia o colono com o investimento. Você beneficia o colono pela falta de fiscalização, pela falta de cobrança. Entenderam, meninos? Entenderam, meninas? É fantástico isso para esses colonos. Então, negligência salutar, falta de cuidado saudável, né? Então, se esses colonos não encontraram riqueza, se a Inglaterra não demonstra interesse, quem é que vem para a América? Gente, muito dos problemas que estão acontecendo na Inglaterra desse momento tem relação com guerra religiosa, tá? A gente vai falar direitinho sobre isso. Mas você tem uma parcela da população que é anglicana e você tem uma parcela da população que é puritana. São duas vertentes do protestantismo. O Ortega deve ter falado isso com vocês, tá? Você tem lá o puritanismo, que deriva da religião, do calvinismo, e você tem o anglicanismo, que é aquele modelo particular de reforma religiosa que aconteceu na Inglaterra. O anglicanismo previa a hierarquia eclesiástica, como na Igreja Católica. Só que, quer dizer, você tem um chefe, só que era o rei. Então, se o cara é anglicano, ele reconhece o rei como chefe de sua religião. Ele reconhece o rei da Inglaterra como sendo o equivalente ao Papa. Os puritanos, de orientação calvinista, não enxergavam o rei
como sendo o seu chefe. Então, eles acabarão sendo perseguidos. Nós teremos idas e vindas, Revolução Puritana, depois os puritanos volta à monarquia. Gente, então, quer dizer, muitos desses puritanos calvinistas vão acabar decidindo refugiados. Só que eles têm um lugar para fugir, que são as colônias, e que justamente não tem controle inglês, está tudo abandonado. Oba, né? Ótimo para eles. Então esses colonos começaram a migrar com o recurso do próprio bolso, eles vão financiar suas próprias expedições, não haverá expedições estatais para trazer nada para cá, para lá, para a América do Norte. Então, esses caras vão vender tudo que tem e começam a sair aqui. E quando saem aqui, você não tem, ao contrário. Gente, a Espanha, ela era tão escrota no que diz respeito, o Ortega talvez fale sobre isso com vocês, a Espanha era tão mala em relação aos seus colonos, que os espanhóis criaram regras específicas sobre o traçado das ruas das cidades que deveriam ser criadas aqui na América. Eles especificaram o modelo urbanístico de como seriam as cidades aqui na América. Tá? É muito louco esse negócio. As cidades aqui na América tinham que ser cópias das cidades espanholas. Tá? Quem foi já a Cusco? Eu fui. Ai, que coisa ali. Cusco, você tem lá um centro da cidade que é a perfeita reprodução. A Plaza de Armas, né? A Praça Central de Cusco, é a reprodução perfeita de uma cidade espanhola de sua época. Tá? Então, você tinha muito. Aqui esses caras não têm controle nenhum. Então, eles vão chegar aqui e vão criar suas próprias regras. É interessante isso. Jefão, mas que regras são essas que eles vão estabelecer? Gente, lembrando, tá? Se fôssemos nós brasileiros, não tem regra nenhuma. Uhul! Putaria, dando tiro pra cima, cachaça, corote. Se fosse aqui no Brasil, né? Lá, gente, eles são puritanos calvinistas. Eles têm obsessão pelo trabalho, pelo enriquecimento. Muitos autores afirmam, é isso que levou os Estados Unidos a se tornar uma potência. Como dizia o sociólogo Max Weber, a ética protestante e o espírito capitalista. Né? A ética, os protestantes calvinistas são os pais do capitalismo moderno, com sua obsessão pela riqueza, tornando o trabalho algo sagrado, justificando o lucro. Esses caras, então, eram obcecados por enriquecer. Eram trabalhadores incansáveis. Como disseram possivelmente, eram atletas morais. Atletas morais. Trabalhar. Uma coisa, de novo, se o Calvino, João Calvino está certo, eu estou no inferno. Porque se tem um negócio que eu não sou, eu trabalho aqui pensando nas férias, tá, pessoal? Mas voltando ao assunto, né, pessoal? Então, esses caras são excepcionalmente disciplinados. Então, ao invés de você ter um pacto colonial com diretrizes muito precisas e muito rígidas, o que irá prevalecer lá é o chamado self-government. Self-government. O autogoverno. Aqui a gente tem o self-service, lá eles têm o self-government, tá? Por que funciona o diabo desse self-government? Porque eles eram puritanos calvinistas, só queriam saber trabalhar. Então, toda vez que eles se fixavam em algum lugar, gente, isso é muito interessante. Tá? Toda vez que eles se fixam em um lugar, eles vão construir uma igreja, uma delegacia e uma escola. Uma igreja, uma delegacia e uma escolinha. Tá? Se fosse aqui no Brasil, primeiro que nós vemos, um puteiro, uma boca de fumo, um campinho de futebol. Tá, pessoal? Seria isso aí. Então, lá eles vão estruturar as cidades com base nessa ideia. Por que a escola? Viu, pessoal? Meninos, o protestantismo, ele exige que o fiel saiba ler. Tá? O cara tem que ler a Bíblia.
Então havia muita preocupação que desses colonos, com a educação de suas crianças. Então, normalmente, na medida em que eles se fixavam, né, eles pagavam, a cidade se reunia e eles tomavam a providência de pagar normalmente uma mulher mais educada para ser a professora de todas as crianças da cidade. Reunia aquele mundo de crianças e adolescentes, tudo na mesma sala. Mas, gente, olha que evolução, olha que maravilha, olha que loucura. Essas crianças que vão aprender a ler para poder ler a Bíblia vão desenvolver interesses por ler outras coisas. E haverá, então, desenvolvimento cultural e intelectual. Que nós não tivemos nada nem parecido com isso no Brasil. Tão logo se tornaram independentes, já houve a fundação da Universidade de Harvard. Ah, pessoal, a gente teve que esperar a universidade aqui no século XX. Tinha faculdade, a universidade foi só no século XX. Ah, pessoal, então, self-government, autogoverno, funciona perfeitamente porque eles são extremamente obcecados pelo trabalho. Outro aspecto, dá certo. Os caras vão chegando e as notícias vão correndo. O boca a boca. Fulano foi para a América, está muito bem. Fulano foi para a América, está muito bem. Então, pessoal, o que nós vamos observar é um mecanismo muito interessante. A gente já falou sobre isso aqui em termos de Brasil, é uma infelicidade atrás da outra. É aquela história do Nicolau Campos Vergueiro, né, que enganou os imigrantes que vieram para cá, né, deu rasteiro nos imigrantes. O que fizeram aqui no Brasil na forma de trambique, lá fizeram direitinho. Vocês sabem que muitos colonos desejavam vir para a América, muitos ingleses desejavam vir para a América tentar a sorte, porque eram trabalhadores assalariados, trabalhadores braçais que levavam vidas miseráveis. E o que eles ouviam falar é que aqui na América você tinha disponibilidade de terras para quem quisesse. Então, se eu sou um colono pobre, eu posso adotar um mecanismo fantástico, que é a chamada servidão de contrato, ou right servant, servidão branca, ou servidão de contrato. Um colono, eu quero vir para a América. Você já está aqui na América, bem sucedido. Eu me ofereço, vamos fazer um negócio. A gente assina um contrato bom para ambos. Você paga a minha passagem, eu venho para a América, fico 5 anos trabalhando para você, praticamente como um escravo, e quando completar 5 anos, eu estou livre para buscar terras, porque tinha muita terra disponível, tá, pessoal? Até porque os colonos vão trazer doenças terríveis, varíola, vão trazer uma série de doenças, vão dizimar a população indígena muito rapidamente. Nesse primeiro momento, há muito pouco conflito, porque os índios morrem naturalmente. Tá? Teve liderança desse período colonial aí falando que a varíola foi uma bênção enviada por Deus para livrar nossos campos desses selvagens, porque eles não tinham resistência orgânica. Tá? Então tinha muita disponibilidade de terra. É curioso um defensor desse sistema de right servant, né, de servidão de contrato, lá na Inglaterra ele faz um discurso acalorado ali, estimulando pessoas a vir, ele fala assim, 5 anos trabalhando praticamente como escravo, 5 anos é muito? É muito. Quanto é que isso dá? 60 meses? Né? 5 anos, 60 meses. É muito. Mas aqui na Inglaterra você passa a vida inteira, 50 anos. Você passa 50 anos, a vida inteira trabalhando e não tem dinheiro para comprar o túmulo. Não tem dinheiro para pagar o túmulo. Família tem que enterrar o cara no fundo do quintal junto com o cadáver do cachorro. Tá? Porque ele não vai ter dinheiro para pagar a tumba. Então venham para a América. Entenderam? Então, graças a esse sistema de servidão branca, nós teremos aí um fluxo constante de imigrantes vindo para a América. Pessoal, eu estou vendo aqui que nós já estamos em cima do nosso tempo, aí nós continuamos na nossa próxima aula, tá certo? Meus amores, um super beijo a todos e até semana que vem, gente. Tchau, tchau.